pessoal, estamos aqui no nosso podcast Filomena Legalmente Digital, recebendo essa pessoa maravilhosa, André Felipe, que é um dos CEOs da Octa, que é uma agência responsável por marketing 360 graus. Então, a gente vai começar agora falando sobre infoprodutos, né? Sobre lançamento de infoprodutos. Tudo bom, André? Tudo bem, Filão? Prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. E vamos aí, as perguntas e as conversas, né, para a gente E falar isso sobre o vai ser lançamento. um bate-papo, né? Vamos lá. Maravilha. Na sua experiência, o que explica o crescimento tão rápido de infoprodutos e o sucesso do modelo de lançamentos do Brasil? Assim, para mim, né, inclusive eu venho dos lançamentos de infoprodutos digitais, a gente criou a Octa, mas antes eu fazia só lançamento de infoprodutos, né, e depois eu conheci a Rebeca e a gente investiu nesse marketing 360. Nos lançamentos digitais, ele já vem há um bom tempo. Eu acredito que desde 2014 já foi entrando aqui no Brasil, lançamentos digitais, né? É dos Estados Unidos. Sim. Mas em 2020 teve um boom, né? Por conta da pandemia. Então, a partir de 2020, as pessoas entenderam que ficar em casa dava para. A internet dava realmente para ganhar alguma coisa, dava para ganhar dinheiro, dava para lucrar com isso, né? Então, algumas pessoas começaram a vender seus conhecimentos e outras, querendo ou não, como sempre tem em todos os locais, começaram a querer enganar o povo para ganhar dinheiro fácil, né? Então, aí foi o boom, esse crescimento, justamente pela facilidade, onde a internet todo mundo tem voz, né? E aí, com a atualização da rede em si, redes sociais, internet, eu acho que as pessoas foram tendo esse maior acesso, por isso que os lançamentos deu esse boom, quando a galera ficou em casa. Então o crescimento se deu muito daí. Veio devagarzinho ali, 2014, 2015, 16, a Hotmart, né, nasceu bem lá atrás, então já tinha essas vendas de infoprodutos, só que era pouco conhecida. Com a atualização de internet, atualização de meios de pagamentos digitais, de redes sociais, aí sim abriu esse espaço para ter esse boom na pandemia. E com a pandemia, todo mundo em casa teve realmente esse crescimento espantoso, que eu acho que em 2020 eu acho que foi das épocas que mais teve conteúdo digital aí e vendas de infoprodutos. E também onde a gente conheceu pessoas boas, né, Com certeza. e teve essa Eu acho separação. assim que a internet, o boom da internet, a gente teve uma democratização dos conteúdos, né, do Isso. conhecimento. E tanto que hoje existe muito lançamento, tanto de infoprodutos, com mentorias e cursos online, realmente isso trouxe para perto das pessoas a possibilidade de adquirir conhecimento, isso é fato. Mas com esse crescimento também, a gente percebeu que houve um crescimento de problemas, porque você teve muito lançamento, mas de uma certa forma desordenado com o ordenamento jurídico, e a gente começou a ter muito lançamento de curso, infoprodutos, sem contrato, sem as cláusulas de direito de imagem, sem nome registrado, enfim, sem a questão das entregas, né? Então, assim, é muito crescimento, mas sem a estrutura jurídica adequada para que você possa crescer de forma consolidada. Isso, eu acho que é isso. Quando foi em 2020 ali que teve esse boom, então qualquer pessoa queria fazer, né? E Sim. muitas vezes muitos deles, a maioria, começavam desordenados, sem entender o que é que precisava daquilo por trás. Tem casos que eu conheço de pessoas que vendem o produto e não sabiam que precisavam emitir uma nota fiscal, não sabiam que precisavam pagar um imposto. Então, isso mostra o quanto as pessoas entraram no mercado de cabeça sem entender do por trás, né, do que era necessário. Forma empírica, né, só Tá, se tá todo jogou e mundo vendendo, eu vou me cadastrar aqui na Hotmart. Eu falo sim, Hotmart porque é a mais famosa, é a primeira, né? sim, Eu com vou me certeza. cadastrar aqui, vou gravar um curso, vou vender Vou hospedar meu e curso pronto. e jogar aí para o Ele tempo pensou para que estava ver. ok, né? É isso. Sim. Como vocês estruturam um lançamento? Quais profissionais são envolvidos nesse lançamento? Por exemplo, eu vou, lançar a minha mentoria com vocês. O que é preciso para fazer o lançamento e quais são os profissionais envolvidos nesse lançamento? Na verdade, a gente faz um estudo e entende o que é aquela entrega, né? O que é aquele produto. Tem muitos profissionais envolvidos, desde videomaker, designer, web designer, gestor de mídia, né, de redes sociais, tem estrategista, tem o próprio expert envolvido, então muitas pessoas envolvidas para nascer um projeto desse. E eu acho que uma das pessoas principais também é o jurídico. O jurídico tem que estar bem envolvido e eu acredito que desde sempre, né, para poder a gente ter ali, desde o começo, da ideia do produto, entender se aquele produto realmente a gente pode entregar aquilo. Né? Por exemplo, o advogado pode entregar qualquer produto? Não sei.
talvez sim, talvez não. É bom o jurídico saber o que é que ele quer entregar, né? Então, tem leis e leis. Então, a gente tendo um bom jurídico e também já no primeiro contrato, né, de agência com expert, Sim, já tem que ter o tem essa jurídico por trás, parceria né? que precisa ficar bem E precisa estabelecida, né? ficar bom para os dois lados. Tu entende, assim, o que eu percebo, que apesar de ter um grande número de lançamentos de mentorias e infoprodutos, a gente ainda não tem clareza sobre a necessidade de se resguardar juridicamente. Não sei se você concorda comigo, mas tem muito expert que acha que só o contrato com a plataforma de hospedagem é suficiente para proteger o curso. E a gente sabe que não. É importante você ter o contrato de parceria, se tem um outro expert dividindo a autoria, né, de qual autoria do produto, do infoproduto. Você precisa ter um contrato de adesão com o aluno, estabelecendo qual vai ser aquela sua entrega, os temas que vão ser abordados, a questão do chargeback, estabelecer que aquele chargeback ele é um ilícito, quais são, estabelecer o direito de imagem, se vai ser filmado, se vai ser ao vivo, como é que vai ficar isso, como é que se trata a LGPD, os dados que são coletados ali. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Tu percebe que ainda a maioria desses especialistas ainda não vê com clareza a importância de ter um jurídico nesse momento? Acredito que sim. Até porque, assim, a venda de cursos em si, né, quando a gente fala, são pessoas que não têm essa noção, né? São pessoas que querem começar ali. Quando ele vai crescendo ou quando vai tendo resultado, é que eles vão entender que precisam disso. E isso é ruim. Você começar sozinho, começar do zero ali, sem ninguém para te dizer o que você precisa. Porque vai que um produto seu faça muito sucesso, né? E Exatamente. aí outras pessoas podem até usar de má fé, né? Ou então você pode fazer uma promessa que a pessoa acredita que não teve aquela promessa cumprida, e aí pode entrar em um processo com você. Então, a gente ter esse jurídico desde o começo é realmente importante, e eu vejo que tem muitas pessoas mesmo que começam ali do zero, sem nada, só acreditando que colocou na plataforma vai Vai se vender. vender sozinho, É, né? hoje eu acredito que só os grandes mesmo veem mais esse detalhe, né? Do que precisa ser do jurídico. Então, e também algumas pessoas que estão querendo entrar agora já estão tendo essa visão, Essa clareza essa maior, clareza. essa nível de consciência. Inclusive, por exemplo, aqui no nosso podcast que a gente está lançando com a Octa, né? A gente, para todas as pessoas que vieram falar no nosso podcast, a gente preparou o termo de autorização de uso de imagem, porque ele é importante sobre todos os aspectos para a gente resguardar a imagem da pessoa que vai participar, né? E Isso. resguardar também o próprio podcast, porque os documentos jurídicos, eles não estabelecem uma segurança unilateral. A segurança jurídica é para ambas as partes que participam daquele momento. Então, é sim muito importante essa observação, esse cuidado, esse zelo com a imagem de quem vai participar do nosso podcast, ou do seu podcast, ou da sua mentoria online, ao vivo. Então, é interessante sim você ter esses cuidados, né? Com certeza. Na hora de você ter o seu produto aí lançado. Isso, e durante muito tempo a internet foi meio que. A galera acredita que a internet é uma terra sem lei, né? Então, por exemplo, esse negócio de corte é altamente complicado, porque se a pessoa pega um corte fora do contexto, né, pode defamar uma pessoa, né? Pode Exatamente. tirar a credibilidade. Depois, uma mentira contada, né, é como diz uma música de Engenheiros do Havaí, né? Quem mente antes da verdade. Então, cara, o cara mentiu aqui, teve esse corte, tchau. Tchau, porque às vezes uma mentira repetida milhares de vezes na internet, ela pode, aí que existe o termo fake news, né? Uhum. Você vai lançando um fato que não aconteceu, mas de tanto ele ser reproduzido, até quem lançou na internet começa a acreditar que Começa a era acreditar. verdade. Então é bem complicado mesmo. Quais são os erros que você já viu ou teve que corrigir às pressas durante um lançamento? Erros. Assim, eu acredito que, por exemplo, a gente utilizar, né, principalmente contratos de parceria é um erro que eu já cometi muito, né? Porque no começo eu peguei contratos ali, Sim, comprei o curso do Érico Rocha, já tinha um contrato lá pré-datado, mas, por exemplo, quando acaba a parceria, né? sim. Aí naquele contrato não tem dizendo é, por quantos meses eu ainda posso receber as vendas que vai ter nos próximos dias, ou então quem vai ficar entregando o Documentização, produto, né? Quem vai ficar entregando o produto ou fazendo
o FEC ali, tirando as dúvidas das pessoas durante esse tempo, né? Fazendo o atendimento. Então não tinha nada disso. No contrato era simples. Então, esse é um erro muito, assim, um erro de primeira, é o erro de contrato. Esse contrato da parceria, porque a parceria a gente pensa que nunca vai acabar, né? Mas Mas pode acabar. geralmente, Casamento acaba, parceria acaba também. geralmente pode acabar. Outros erros é a gente utilizar, por exemplo, para fazer a própria venda, músicas com direitos autorais, isso aí que a galera comete muito, né? Para fazer um patrocínio ou um anúncio na internet. São coisas que, Pegar enfim, a imagem que não está autorizada, assim, é porque existem bancos que sim, são, sim, as que a imagens gente são compra, né? públicas, mas tem imagens que você não pode utilizar sem autorização da pessoa que fez aquela imagem, né? Então, assim, não é terra sem lei. Hoje a gente tem várias leis no ordenamento Com jurídico. certeza. Tem a LGPD, tem a lei né, da internet, tem o Código Civil, já se estabelecem muitas leis relacionadas à questão do uso da internet, né? Então é importante, o bom do jurídico é porque ele traz essa clareza na hora da tomada de decisão. Esse contrato modelo que a gente pega da internet é melhor ter do que não ter, com certeza, você pelo menos tem Claro. alguma coisa. Mas ter um contrato personalizado, de acordo com a tua característica, do teu negócio, prevendo todas as coisas que são necessárias, é diferente, né? Totalmente importante. O gerenciamento, então é bem interessante sobre esse aspecto. É possível manter uma copy de alta conversão sem infringir os limites legais? Como vocês equilibram isso? Como fazer com as promessas, tipo assim, se você comprar a minha mentoria, você vai conseguir 20K em 10 dias, Cara, é né? loucura. Tem Assim, muito isso, né? Na internet, a tem. gente vê demais pessoas prometendo muito, coisas que elas não podem cumprir. Hoje em dia ainda tem. Antigamente era mais. Por quê? Porque funcionava, né? A galera era tudo novo e a Sim. galera tinha aquele âmbito. Hoje em dia, como já viram tantos e algumas pessoas foram enganadas nesse sentido, né? De não atingir aquela promessa. Então hoje a galera já tem meio que. Já fica de orelha em pé. Não, pô, como é que eu vou conseguir 30 mil reais em 30 dias? Não é só isso, tá? Tem todo um processo, né? Então, hoje a gente consegue fazer, hoje a gente utiliza mais a verdade. Como é utilizar a verdade, André? Por exemplo, a gente está em um lançamento agora, a gente estava definindo ali qual seria a mentoria o evento vai ser agora dias 5 e 6, e aí lá vai ter uma venda de uma mentoria. E a gente estava definindo qual é esse produto, qual vai ser essa mentoria que a gente vai vender. Qual vai ser a entrega? Qual vai ser a entrega, né? Para a gente não prometer o cara que, pô, você vai virar um incorporador. Não, vamos fazer assim, a gente tem os passos. São 6 passos para você se tornar um incorporador. É uma mentoria de 6 encontros, e desses encontros também vai ter alguns bônus, que é encontros com outros experts. Mas se você vier nesses 6 encontros, Uhum. provavelmente você vai ter você vai saber tudo que precisa para se transformar em um incorporador. Então a gente vai mais nessa promessa de mostrar o caminho, né? Na verdade. E, logicamente, se a pessoa seguir todas as etapas né, dentro do contexto dela também, porque ninguém sabe o contexto de cada um, provavelmente ela vai conseguir chegar na meta principal, na promessa principal do evento. Eu acho que é isso, é a gente trabalhar com a verdade, né? Não que consiga, por exemplo, Érico Rocha, 6 em 7, é possível? É possível. É todo mundo que consegue? Nem todo mundo. Todo mundo. Né? Eu fiz o Érico Rocha em 2019. Até hoje eu não consegui fazer 6 em 7. Fez mais do que 7 dígitos, fez mais do que 6 dígitos, já a gente fez com alguns clientes. Mas não foi em 7 dias, né? Sim, Infelizmente. Mas isso é uma metodologia dele. Né? sim. E tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem, né? Isso aí vai depender de o que é que a pessoa já tem de público, do que é que a pessoa consegue colocar, né, para fazer de anúncio, o que é que a pessoa consegue investir. E às vezes é 6 em 7, mas às vezes não tem nem lucro, né? Então, eu acho que é isso. Hoje em dia está mais voltado para a gente falar a verdade na promessa do que você prometer uma coisa que fique naquele duplo sentido de que As você pessoas vai já conseguir. desconfiam hoje em dia, né? Hoje em Muita gente dia, já quebrou a cara com esse tipo de coisa, já dá uma desconfiada hoje em e dia é mais André, o que é que tu acha da pessoa que lançou o infoproduto, a mentoria, o curso online, não registrou o nome desse curso? Tu acha que dá certo isso? é complicado, porque assim, depois que as pessoas já tiverem um conhecimento do seu curso, vai existir vários canais, né?
Várias pessoas vão fazer a mesma coisa ou usar o mesmo nome. E ali, se você está com um nome bom que você quer levar para, né, para o resto da vida, é interessante que ele esteja, né, juridicamente comprovado, né, que é seu. Porque na internet, para ela aparecer assim, são várias pessoas. Então, existe alguns casos, eu até citei da Virginia, né? Ela fez aquele Sim. podcast, depois disso apareceu várias pessoas dizendo que já tinham podcasts. Então, o que é que as pessoas podem fazer se elas não tinham registrado? Nada. Ela foi, registrou na frente e pediu para as outras excluírem ou trocarem o nome do canal, né? Então, o tempo que aquelas pessoas trabalharam foi perdido. Então, desde o começo, é super importante a gente, além de registrar, saber se é viável, se tem, né, aquele nome disponível para você utilizar, né? Porque às vezes já tem outra pessoa utilizando e você nem sabe, né? André, tu já pensou ou já se utilizou da cláusula de exclusividade de nicho no seu contrato com especialistas? Sim, antes a gente utilizava essa exclusividade porque assim achava interessante tanto para ele, para o cliente, quanto para mim, porque ele não procurava outra agência e nem eu poderia procurar outra pessoa com o mesmo nicho dele, né? E aí era bacana para ele porque assim tem pessoas que têm medo, sabe? Não, você pode utilizar meus leads para outro cara, então você pode utilizar a minha inteligência que eu estou investindo aqui X mil reais e o outro seu cliente não sei quanto é que ele está investindo, Sim. pode ser menos, e você está utilizando para vender por dois. Então, eu acho que com a agência de lançamentos, eu acho que isso é importante. Né? Hoje a gente não faz muito isso porque a gente não tem várias pessoas, né? Hoje, como a gente mudou para um marketing 360, a gente faz de tudo um pouco, né? A gente não tem especificidade para lançamentos de infoprodutos. Mas isso é extremamente importante. Se você for exclusivo aí de lançamentos, faça isso, porque vai dar mais segurança para o O seu cliente cliente, por né? expertise. E aquele cara que é um lançador, né? Lança um curso, mas ele não faz contrato, ele acha que está protegido só com aquela conversinha do WhatsApp. Tu acha que substitui um contrato? Não, com certeza não. Juridicamente, eu acredito que não, né? Você tem mais propriedade para Porque a falar. gente brinca assim, porque assim, o contrato, assim, só te Uhum. entendendo, o contrato é verbal ou escrito, ele é válido. Mas como título executivo, a gente precisa de um contrato bem redigido, bem preenchido, assinado pelas partes, pelas testemunhas, para ter força executiva. É diferente. É, Um contrato verbal ou uma conversa de WhatsApp, tu vai ter que entrar com uma ação ordinária, para mais virar um título complexo. executivo, né? Tu vai ter que comprovar aquela negociação antes de executar. Sem falar nos pormenores, né? Porque lá vai, não, Exatamente, cara, eu vai, fechei o contrato com você, tá certo. vai aumentar Já, o ruído na comunicação. Ah, mas tu prometeu que ia me entregar X é, e Y. Quando tu tem um contrato, tá lá, o X e o Y, Z eu entrego. O a isso, mais é este. Se tu não tem um contrato escrito, até o teu poder de barganha com o cliente fica comprometido, né? é verdade. Acredito nisso também. Isso. Aí, o que você diria para quem quer lançar um infoproduto com o pé direito e sem surpresas no caminho? Qual é a sua dica de ouro? Tipo, André, eu estou querendo lançar minha mentoria X. E aí, o que que eu faço? Eu estou em dúvida, como é que eu posso fazer? Além de contratar a Octa, né? Ó, primeiro de tudo, você tem que ter um planejamento claro. Você tem que entender se realmente é isso que você quer, entender se as pessoas precisam daquilo. Então, você tem que ter um checklist. É isso que as pessoas precisam, meu curso é esse, eu já tenho meus entregáveis. Depois disso, você precisa ter justamente a assessoria jurídica. Eu acho importante porque a assessoria jurídica vai te dizer se realmente aquela entrega faz sentido, se a promessa faz sentido. Aí você vai ver, cara, eu pensei nesse nome, esse nome faz sentido, então tudo vai envolver o jurídico, né? Contrato, se eu for contratar aqui uma agência para me lançar, ou se eu for contratar pessoas, né, é, Freelancer, freelancers, né? né? Eu Ou um outro preciso especialista para dar um módulo, alguma eu coisa preciso assim. entender se os contratos deles estão bacanas comigo ou para mim com eles, né? Da mesma forma na venda. Quando for na venda, como é que meus clientes vão receber isso, né? Quais são os contratos que eles vão precisar assinar, o que é que eu vou prometer na entrega. Então, eu acho que você ter esse checklist do que é o seu produto e ter uma assessoria jurídica são os pontos principais. Aí a agência vem para executar, né? E aí vai executar através de estratégias. Aí contratar a Octa. Claro, contratar a Okta para a gente entender aí o que é que você precisa entregar, quem é seu público e realmente fazer essa estratégia acontecer. Mas, no geral, você ter o checklist da sua ideia, dos entregáveis já comprovados e ter uma assessoria jurídica para saber se aquilo ali
realmente pode ser entregue, né? Com o nome e tudo mais. O importante para você que vai lançar o seu infoproduto, eu vou dar assim, um checklist no direito. Você tem um bom contrato, tanto com as pessoas que vão fazer, trocar essa parceria com você, seja um outro especialista, seja uma agência de lançamento, seja um copyright, você ter contratos com essas pessoas. O jurídico entra também para ajudar na tomada de decisão, em qual plataforma eu vou hospedar meu curso, o que é que diz o contrato de cada plataforma, então ele ajuda nessa tomada de decisão. Sim. Verificar se a sua cópia está validada com o Código de Defesa do Consumidor, se você está prometendo que você vai entregar, para não infringir a questão do direito do consumidor, se você tem bem claras as políticas de reembolso, né, no teu contrato, ver a questão do chargeback para você se proteger, se o teu site, as tuas páginas têm as políticas de uso e de privacidade, se o teu conteúdo está com registro autoral, né, se o teu nome está bem registrado. Então, assim, é importante ter um cuidado, contratar uma boa empresa de marketing, como a Octa, que tem uma pessoa que tem capacidade técnica para te ajudar nesse momento, é essencial, mas sem descuidar do aspecto jurídico. Depois a gente vai colocar embaixo, a gente vai botar algumas dicas para as pessoas que estão fazendo esse tipo Sim, de lançamento, estão pensando em lançar, e a gente vai dar um checklist para as pessoas observarem se elas já têm pensaram nessa possibilidade. sim, é interessante, porque assim, as pessoas que querem fazer isso empiricamente, como a gente falou lá no começo, não, eu vou aqui gravar meu curso e vender. Só que pode ter um problema, o problema é dar certo. Se não der certo, eu acho que não vai ter problema, mas se der, aí, meu amigo, o E problema. se der é uma coisa que a gente não tem o poder de saber, né? Assim, então, o jurídico, assim, para quem precisa de um jurídico, tem uma empresa, está lançando um infoproduto, a coisa mais inteligente que eu brinco sempre é você trabalhar com prevenção. Pode ser que você não tenha um jurídico que nunca te dê um problema? Pode, mas é uma possibilidade. A possibilidade de dar produto quando dá problema, quando você começa a ter sucesso, é muito grande, Muito grande. né? Então, assim, ter um jurídico, ele traz essa tua base de alicerce, de segurança, que é interessante, sim. Sim, contra tudo, né? Contra tudo. É, Pirataria é uma coisa que acontece muito na internet, então demais. pirataria também, isso pode te Uso ajudar. indevido da imagem, né, do aluno ali, o próprio aluno ficar falando mal do curso na internet. Então, assim, às vezes, o jurídico, Nos ele grupos, né? funciona, né, sob esse aspecto. André, daí o teu último recado para quem quer fazer aquele lançamento bacana da mentoria, o que é que você tem para deixar para o pessoal que está assistindo Filomena Legalmente Digital? Sim, de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que fica o aprendizado, que é você estar sempre juridicamente protegido, né? Então, desde ali do pensamento do seu nome, do seu curso para a sua mentoria, que ele seja garantido, né, juridicamente, até a sua entrega do produto final para o seu cliente, é totalmente importante que tenha uma pessoa, um advogado digital, te ajudando, te auxiliando a fazer esses contratos, para que no futuro, né, e com certeza vai fazer sucesso aí sua mentoria, você possa usufruir em paz, né, de todo o trabalho que você teve até então. Eu acho que o recado é esse. Exatamente, André, foi um prazer conversar contigo. É sempre muito bom poder conversar contigo sobre o digital. A gente aprende bastante com a sua experiência. Eu espero que o pessoal se inscreva no canal, Sim. acione ali o sininho e até o próximo episódio. Um abraço, galera.